paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Te pergunto, você já assistiu o nosso vídeo da semana passada que falamos sobre a confissão? Se já, faço uma segunda pergunta. Já correu para a fila da confissão? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, já diz o dito popular. O início de mês de abril começou. Eu quero, a partir de hoje, fazer contigo que eu estou chamando de uma imersão à Semana Santa. A Semana Santa já tem que estar, não vou dizer incomodando, que é uma palavra ruim, né? Mas já tem que ser sendo tocada no nosso coração. A gente já tem que começar a pensar sobre ela para que a gente chegue plenamente no momento mais importante do ano litúrgico católico, que não é o Natal, e sim a Páscoa de nosso Senhor Jesus. Então, os temas até a Semana Santa serão com esse foco. Hoje, eu vou falar com vocês de um vídeo que chegou até mim, e Deus é muito bom que Ele me encaminha essas coisas, através da History Channel. Um vídeo que eles vão ter o foco na morte de Jesus Cristo. Olha que interessante, a partir de uma visão clínica, de uma visão médica, examinando o Santo Sudário. O título desse documentário da History Channel é A Morte de Jesus, uma investigação médica. Repito, gente, a partir do Santo Sudário eles foram fazer essa investigação. Antes da gente falar propriamente do vídeo, que eu fui fazendo uma pincelada para trazer do que eu achei assim relevante para vocês, eu quero fazer uma pequena introdução, que estudando foi uma grande novidade, não sei se vai ser para a maioria ou até para todos. Eu conheci um novo nome para o Santo Sudário. Santa Sindone ou Sacra Sindone. Síndon do grego, do latim Sindone, que representa o quê? O lençol que envolveu nosso Senhor Jesus Cristo após a sua paixão e a sua morte. E que muitos acreditam que é uma fotografia fiel dessa paixão. Muitas vezes, gente, o Santo Sudário, ele é conhecido como o quinto evangelho, porque nele a gente pode meditar os dias finais de nosso Senhor Jesus Cristo, meditar a Via Crucis, a qual Jesus passou. Conheci Manuel Solé, que argumenta: não parece apropriado chamarmos o lençol que envolveu Jesus de Santo Sudário. Por quê? Diz Manuel Solé. Porque esta palavra sudário era utilizada para representar uma peça que enxugava o suor. Então, para ele, sudário não é uma palavra adequada para algo tão sublime quanto este lençol que teria envolvido o corpo de Nosso Senhor. A Santa Sindone, ou Santo Sudário, é uma relíquia venerada por séculos, estudada ao longo da história, debatida por muitos. Mas veja que interessante, a Igreja Católica Apostólica Romana não endossa nem autentica esta realidade como uma verdade, mas com certeza respeita a santa devoção
a esta relíquia. Olha como a igreja é sábia. Agora, vamos ao vídeo propriamente dito. Eu vou separar por tópicos, igual eu fiz no vídeo passado, que eu acho que fica bem fácil de entender, bem separadinho, bem didático. O primeiro tópico que eles avaliam é a trave. Eu já tinha ouvido essas duas versões. Normalmente, na Via Sacra, o que a gente vê? A gente vê Jesus na Via Sacra com a cruz completa. Trave horizontal, trave vertical. No estudo se diz que Jesus não levou a parte horizontal, que esta já estaria lá no Gólgota, que Jesus carregou a trave horizontal apenas com muitas aspas. Isso, gente, em nenhum momento facilitou a vida dele. A gente tem que ter em mente, antes de pensar na Via Crucis em si, que é nessa caminhada para o Calvário, o quanto nosso Senhor Jesus Cristo sofreu antes, desde o momento em que é preso até essa Via Crucis. Então, qualquer coisa acrescentada já seria sofrimento atroz. E aí, eu já havia ouvido antes da questão, por que se retira também esse peso? Não por bondade, porque deram apenas a trave, para que o condenado não morresse antes da crucifixão. O condenado não podia morrer, ele tinha que chegar até o final da sua pena. Então, não era bondade de ninguém. Segundo tópico, a distância. É calculado que a distância percorrida de Jesus carregando essa trave foi de 600 metros. A gente pensa, menos de 1 quilômetro, também não parece ser muito, mas era. Primeiro que não era um piso liso, que a gente sabe que era de pedras, não era uma rua plana, que a gente sabe que tinha inclinações. Então, foi um percurso de 600 metros, que equivaleria a muitos quilômetros, por toda a situação ali envolvida. Tanto que Jesus precisou de ajuda de um homem, né, que nós chamamos de Cirineu, mas não é, porque ele é de Cirene. Então, nós chamamos ele de Cirineu. Também não foi por bondade dos soldados. Essa ajuda que Cirineu teve que dar foi apenas para que o condenado não morresse antes de cumprir toda a pena a ele atribuída. Outro tópico, esse foi muito novidade para mim. Esta cruz, no alto do monte, no Gólgota, ela tinha um objetivo claro. Ela era alta para ser vista. Além do monte, a gente vê bem nas cruzes que a gente vê, nos crucifixos que a gente vê, Cristo está alto. O suporte onde é pregado os pés dele está bem acima do nível mais baixo da cruz. Para humilhação. Essa cruz sublime, ela tinha esse objetivo, humilhar ainda mais o condenado. Diferente, esta eu nunca mesmo tinha ouvido falar. Diferente de uma outra cruz que era utilizada, que eles chamavam de cruz baixa, que ficava no nível do solo, para que esse condenado fosse devorado por feras. Quanta crueldade, né? Mas o da cruz baixa era devorado, não tinha esse intuito da vergonha.
esse que ficava na cruz alta sublime era para ainda imputar esta vergonha, essa humilhação, esse opróbio. Tá bem? Ai, gente, vamos falar agora sobre os pregos que transpassaram nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na Sagrada Família, na Semana Santa, durante a Via Sacra, eles têm uma réplica dos pregos utilizados na crucificação. São pregos, talvez de 20 centímetros, pregos grossos. Para quê? Não apenas para transpassar o corpo do condenado, mas também para transpassar a grossa madeira que esse condenado seria pregado. Então, nem vamos imaginar a dor, que dor foi essa, porque é humanamente impossível. Vamos falar das mãos. Normalmente, nas figuras dos crucifixos, a gente vê aqui, ó, o meio da mão perfurado. Inclusive, na língua brasileira de sinais, o sinal para Jesus é exatamente assim, ó, dedo médio na palma da mão, Jesus. Só que estudos demonstraram que essa parte aqui não sustentaria o peso na cruz. Então, que na verdade esse prego teria sido colocado aqui, ó, no pulso, para que ele conseguisse, né, a gente tem 2 ossos aqui, ele conseguisse sustentar o peso do crucificado. E o prego também foi colocado nos pés, 2 pés postos, como eu disse, né, na questão da cruz sublime, e esse prego também tinha que transpassar os dois pés sobrepostos, mais aquela madeira profunda. E a gente imagina, né? Não foi numa batida só. Com certeza, não foi numa batida só. O que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Outra coisa fundamental da gente entender, para saber o que Deus sofreu por nós, Deus que se fez homem. A morte, a crucificação em si, é a pena à pessoa. A morte em si se deu por asfixia, pela dificuldade em respirar. Dificuldade essa gerada pela posição que o crucificado ficava pregado à cruz. Então, o que acontecia? Ele sentia dor, né? O corpo cansava e ia para frente. Esse corpo encolhido não recebia o oxigênio suficiente. Ele tinha que se levantar, se reerguer. O que acontecia com esses pés e com essas mãos? Esticava, e a dor, com certeza, era muito pior. Quanto tempo Jesus ficou nesse, com perdão da expressão, nesse abaixa, suspende, 1 hora? 2 horas? Não. 3 horas. Nós acreditamos que Jesus tenha sido, pelo que a palavra nos diz, foi crucificado ao meio-dia e faleceu, deu seu último suspiro, como diz nossa palavra, ele expirou às 3 horas da tarde. A gente vai falar mais disso na Semana Santa em si, que a gente vai ter que refletir com mais detalhes do que Jesus sofreu, mas pense, não foi um homem que chegou inteiro lá, que já seria tortura, passar pela cruz. Foi de quinta-feira, meia-noite, que ele é preso, até sexta-feira, 3 horas da tarde. Olha o tamanho dessa lacuna.
Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo foi capaz de fazer por mim e por você. E a igreja só pede hoje uma coisa: participe e viva bem a Semana Santa. Eu vou dizer não? Gente, esses 2 tópicos que eu vou falar agora são interessantíssimos. Eu fiquei assim encantada, apaixonada com essa visão clínica que eles tiveram. Vamos falar, eles os médicos, né? Vamos falar do sangue e água. Nós não falamos, e a gente em breve vai falar de Santa Faustina, Jesus misericordioso, que uma lança transpassou o coração de Jesus e lá jorrou sangue e água. O que o estudo diz no Santo Sudário? Só há uma única, em todo o Santo Sudário, em toda a Santa Sindone, uma mancha da cor dessa mistura plena, assim, de sangue e água. Indicando o quê? Que o golpe, a perfuração, foi posterior à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que aquela saída de sangue e água junta com aquela coloração só poderia surgir posteriormente, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então é sobre o sangue e água. Outra coisa interessantíssima: o rigor mortis. Todo mundo já teve um ente querido, né? Quem não tem problema de chegar perto do caixão, vai fazer um carinho no pai, na mãe, naquele ente que se foi. Logo quando você toca assim, ó, você sente aquela pele enrijecida, não é? Dura mesmo, fria. E até, nunca vivenciei isso, dizem que para vestir a pessoa que morreu, se não for logo, nem se consegue, por causa dessa rigidez, ou rigor mortis. E aí, gente, no caso de Jesus, ele morreu numa posição meio encolhida, a gente vê isso quase com as pernas assim, um pouco levantadas, pela posição, lembra? Ele não ficou retinho na cruz, ele ficou com a perna dobrada, os joelhos dobrados. E lá, assim, ele foi colocado no Santo Sudário, na Santa Sindome. O que acontece? Após, em qualquer corpo, gente, após as 48 horas, esse rigor mortis, ele se perde. E aquele corpo volta à posição, no caso de Jesus não estava, né? Então ele voltaria à posição reta, não mais naquela posição da cruz, porque após as 48 horas, o rigor mortis desaparece. O que é visto no Santo Sudário? A marca igual à da cruz. A imagem mostra este rigor, este Jesus encolhido. Aí você fala, mas isso quer dizer? Prova o quê? Prova o quê? Que Jesus ficou menos de 48 horas no sepulcro. Senão o corpo dele, a marca não seria aquela recolhida como da cruz. Jesus não ficou mais de 48 horas no sepulcro. Jesus ressuscitou.
ressuscitou, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. É o que nos diz o credo, é o que nos diz o catecismo da Igreja Católica, é que nos diz a verdade de fé que a gente tem que reafirmar todos os dias. Eu creio num Deus ressuscitado, morto, sepultado, ressuscitado. Eu vou repetir isso muitas vezes nos nossos vídeos até a Semana Santa. Nunca se esqueça. O preço pago pela sua salvação foi alto demais, alto demais. Pago pela morte e morte de cruz. E aí, como eu disse para vocês, eu nunca tinha ouvido outra forma de chamar o Santo Sudário, senão assim. E aí, nesse estudo, né, eu descobri a Sacra Sindone, ou a Santa Sindone, estudando. Enfim, eu tenho meus livros aqui, eu resolvi, estava querendo ver o que eu ia falar para vocês já para a semana que vem, que aí eu estudo antes de gravar, né? No dia, hoje é dia 1º, dia 8 era isso que eu estava fazendo, procurando um livro, dia 15 vai ser sobre a Semana Santa em si, que já estaremos nela. Como as coisas comigo são. Minha mãe dizia isso. Ai, quando eu quero uma coisa, as coisas vêm até mim. Eu sou igual. Puxei da minha mãe. Achei esse livretinho aqui. Hora Santa. Mas não é disso que eu vou falar. Um dia a gente fala disso. Hora Santa, que era da minha sogra. Eu herdei os livros da minha sogra, né, gente? E aí, fui folhear. Não tinha mexido neste livro ainda. Fui folhear o livreto, gente, a gente não jura, mas acredite se quiser. Olha o que eu encontro. Uma imagem toda já, um santinho, né, de uma imagem do Santo Sudário. O assunto, entre aspas, né, porque falamos também da filmagem, que nós íamos tratar hoje, gente. Não, mas não acabou. Quando eu vi o Santo Sudário. Quando eu viro o que está escrito aqui, sei eu, gente, de quando é isso. Aliás, minto, aqui está escrito 1975, mas esse livrinho, pela ortografia, eu sei que é mais antigo. De 1975. Sabe o que está escrito aqui? Novena à Sagrada Sindone. Não está escrito ao Santo Sudário. Aí diz, Sagrada Sindone é o Santo Sudário, lençol que envolveu Cristo na descida da cruz. Se isso não é Deus falando comigo, uma palavra que eu nunca tinha ouvido, me vem esta oração. Eu não vou fazer com vocês. Quem quiser depois eu posso enviar, tá bom? Mas aí foi essa coisa sobrenatural. Isso para mim foi sobrenatural, tá bem? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Sinta-se tocado por esse amor, mais do que tudo, por esse sacrifício, porque só quem ama demais se sacrifica dessa forma. Não viaje na Semana Santa. Ah, Ana Li, mas para a cidade que eu vou tem igreja. Sua intenção pode ser reta, mas eu garanto a você que você não vai participar de todos os dias. Sabe por quê? Vai ter alguém, não, hoje não, vai amanhã. Vá à sua comunidade para não se desviar do caminho. Pense nisso. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, te guarde. São José, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também cuidem de ti e de sua família, como cuidam da minha. Até semana que vem, ainda sobre a Semana Santa.